Olá, eu sou a Paty Leone e hoje a viagem é por Barcelona, uma das metrópoles mais visitadas da Europa. A capital da Catalunha é uma daquelas cidades em que a grande atração é ela mesma. Fundada 200 anos antes de Cristo, Barcelona guarda muita história. E não há nada mais agradável do que caminhar por suas ruas, perder-se nas ruelas antigas e descobrir lugares mágicos. A cidade é repleta de edifícios centenários e patrimônios culturais. Portanto, quando você for a Barcelona, não se esqueça de olhar para cima para conferir obras-primas da arquitetura catalã. Gaudí, Picasso, a arte está por toda parte e está também na boemia e na gastronomia. Um convite ao sabor e à rica cultura espanhola. Então vem comigo, porque aqui você já sabe, a aventura não para. Mala Pronta, com Paty Leone. Chegamos à Sagrada Família, um dos monumentos mais importantes desse arquiteto tão incrível, chamado Gaudí. São 3 milhões de turistas que vêm todos os anos para visitar a Sagrada Família, que fica no centro de Barcelona e que ainda continua inacabada. A previsão de acabar é 2026. Tudo sempre baseado na natureza, formas muito orgânicas, destinada à Sagrada Família. Agora a gente vai dar uma entradinha, vocês vão ver que obra lindíssima, inclusive por dentro. E já dentro da Sagrada Família, os espaços abertos são maravilhosos. Gaudí não colocou muitas esculturas aqui, porque ele acreditava que você tinha que privilegiar o espaço. Esse material mais avermelhado é chamado de pórfiro. Elas são gigantescas, existem 4 delas e que seguram a nave central. As que vêm na sequência são um pouco menores, são feitas de basalto, que a cor é uma cor mais acinzentada e mais escura. Uma terceira, menor, feita de granito. Cada uma tem a sua função estética e também função de arquitetura para conseguir segurar o peso dessas abóbodas. Todas essas colunas fazem referência a um bosque. A natureza continua fazendo parte da obra dele. Quando você chega ao teto, elas se dividem como árvores, segurando esses tetos abobadados. As colunas mais altas têm 162 metros e tem um porquê. Elas não são maiores do que o Monte Saint-Michel, porque Gaudí acreditava que nós não poderíamos fazer nada tão grandioso como Deus. Esses escritos são da oração mais importante para os católicos, é o Pai Nosso. Na parte central, em catalão, e nas letras menores, em todas as línguas, para dizer a todos os fiéis de todas as línguas do mundo inteiro, sejam bem-vindos à Sagrada Família. A luz
é outro diferencial que você tem aqui dentro. Muito importante também para o arquiteto. Vitrais coloridos enchem de luz o lugar. Vitrais da entrada azulados, fazendo menção ao amanhecer, com uma única estátua, a de São José. Desse lado, vitrais mais avermelhados, mais quentes, mais amarelados, fazendo menção ao final da tarde. E tem a imagem de Nossa Senhora. E ao centro, a imagem de Jesus crucificado. A Sagrada Família Oficial tem um aplicativo onde você coloca a sua reserva, o dia que você está fazendo a sua visita e vai ter todas as informações diretamente no seu celular. É um áudio guia, onde é muito mais rica a visita, porque você acaba sabendo de particularidades que você não sabia, materiais, qual era a intenção do artista em construir uma linda obra como essa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa visita à Sagrada Família, mas Barcelona tem muito mais e a nossa visita não acabou. Vem comigo! Nosso passeio depois da Sagrada Família, fiquei pensando o que a gente podia fazer. Que tal visitar Montjuïc? É um castelo, só que como é que eu cheguei aqui? Metrozão, e agora a gente vai pegar um funicular. Vamos embora. A maneira mais correta de você se locomover na Europa é com o transporte público. Vale a pena você, se você vai passar a semana inteira, comprar um ticket semanal de integração, ônibus e metrô. Assim você vai para todos os lugares e, como a gente diz, a gente fica mais inteligente. Vamos embora! O deslocamento é muito rápido. Aí você aprende a ver os mapas, aprende a ver o que é mais perto, o que não. A gente erra um pouquinho no começo, né? Mas a gente se vira. E por isso que a gente disse, a cada viagem a gente vai ficando mais inteligente, sabendo se movimentar de acordo com cada país que a gente viaja. Tá errado! E dá sorte da gente pegar o metrô vazio também, tá? Mas como a gente não é da cidade, a gente nunca sabe muito bem qual é o horário de rush e tal. Então, no meio do dia, tá valendo. E esse é o nosso funicular que nos traz até Montjuïc. Muito rápido, 5 minutos. A gente sai da estação de metrô, se joga, que não tem como errar. Bora. Mais um meio de transporte, um teleférico. Vamos! 14 euros ida e volta. E agora já no teleférico, uma vista linda da cidade e nós viemos visitar Montjuïc. A gente conhece como Castelo de Montjuïc, mas na verdade é uma fortificação que fica na parte mais alta de Barcelona, com uma vista linda. Antigamente era uma base militar para defesa mesmo da cidade. Tem muita história. Rapidíssimo, 2 minutinhos, a gente já tá aqui em cima. 14 dólares mais mal pago da vida. Brincadeira. Maravilhosa, a vista é incrível. Era uma função militar. Por quê? Porque você tem uma vista do mar, então atacados pelo mar, eles não iriam ser com essa base militar aqui.
partir do século XIX, o castelo se transformou numa prisão militar. De frente para o mar, todas essas celas colocavam as pessoas, os cidadãos que lutavam pelas suas ideias e pelos seus ideais. Muitos deles passaram anos aqui e também foram executados atrás dessas muralhas. A vista é maravilhosa. Uma pena quando a pessoa ficava presa aqui, tinha essa vista do mar, encarcerado. Pensando como é que eles faziam aqui todas as preparações aí para essa segurança, que é gigantesco. É muito comum, principalmente nas fortificações antigas que serviam de bases militares, uma janela interna mais aberta e a de fora bem fechadinha, porque assim eu poderia ver quem estivesse chegando do mar. Quem está no mar não consegue ver quem está aqui, se tem um sentinela ou não. Essa aqui era uma das bases, tem 4 bases como essa, de sentinela mesmo, para ficar guardando o litoral. Essa fortificação que a gente vê hoje, ela é resultado de reformas da segunda metade do século XVIII. Vários barcos para invadir a cidade aportaram aqui e os cidadãos vieram para cá. Era uma pequena fortaleza. Em pouco mais de um mês, com essas construções, fizeram realmente uma fortaleza. E ela ficou sendo cenário da Batalha de Montjuïc. Nessa batalha, as tropas de Felipe IV perderam. Existiram mais de 1.500 baixas. Assim, eles viram muito potencial em fazer desse lugar realmente uma fortaleza. Dizer que nós não falamos um pouco da gastronomia da Catalunha. A gente vai comer hoje num restaurante muito típico, várias tapas, vários aperitivos, vários pratos para compartilhar. Esse primeiro, uma lula. E sabe aquele lugar tradicional e que você vem comer exatamente a comida tradicional? Essa é a sobremesa mais tradicional. Creme catalão, na Catalunha, aqui na bodega do Juan. Aqui você escuta muita coisa de futebol, tem camiseta do time. Esse é um lugar que a turma vem para comer um jamón ibérico antes do jogo. Que tal? E hoje a visita começa em um dos patrimônios mundiais da Unesco, na Casa Milà, La Pedrera, que é uma casa de uma obra de Gaudí, que é um arquiteto muito famoso, catalão, e que tem aí a sua marca registrada com essa arquitetura muito diferente. É uma visita interativa, onde hoje nós vamos conhecer vários dos quartos, várias das salas que existem aqui nesse lugar. É uma das visitas obrigatórias para quem vem a Barcelona. Esse aqui já é o primeiro quarto, é o quarto das crianças. Essa casa foi encomendada por um casal de muitas posses e usou o arquiteto Gaudí para fazê-la.
O quarto fica muito próximo do quarto dos empregados, que antigamente tinham a obrigação de estar sempre cuidando das crianças. O chão, até muito interessante, é feito de ladrilhos, mas na parte principal é feito de parquet, de madeira. Se você vem para cá, você ganha esse audioguia. Tem línguas do mundo inteiro, inclusive português, para você conseguir sala a sala saber de todas as particularidades. É muito importante você usar o audioguia, porque assim você não é só bonito, tem muita história por trás dessas paredes, então assim você vai construindo essa história. Essa casa de 1906 e terminou em 1912 a sua construção. Mas ela tem algumas características muito interessantes. Primeiro, janelas bem grandes, é muita luz. Gaudí, ele gosta muito de luz. Isso aqui é muito moderno. A cozinha já coligada com a sala, mas por portas de correr. A ambientação, os detalhes, é muito interessante. Aqui a gente tem malas de viagem, baús de couro, chapéus, cartolas, mas a família Milá morava num piso só. E esse é um edifício, existiam inquilinos nos outros apartamentos. Como vocês sabem, Gaudí era um arquiteto muito avançado para a época. Ele gostava de integrar os espaços. Ele fez isso, inclusive, no chão, que é um parquet todo estrelado, e ele coloca tanto na sala de estar quanto na sala de jantar e separa por uma porta de correr. Então, se eu quero dois ambientes, eu fecho a porta. E se eu não quero, eu abro e tenho um espaço único que no chão não é dividido. Isso é muito modernista. Para obter uma boa ventilação e uma boa luz, Gaudí fez janelas viradas para a rua principal e fez um pátio central onde a luz pode entrar com grandes janelas e iluminar tanto a parte de frente como costas, como uma boa passagem de ar. Essa aqui é a parte, vamos dizer, menos visitada da casa na época, mas uma parte muito importante para Gaudí. Era como se fosse, o teto da casa como se fossem os chapéus que eram tão importantes na época. Só que aqui eles lavavam as roupas, secavam as roupas e as máquinas dos elevadores também eram colocadas aqui. Esses arcos aqui, essa estrutura é maravilhosa. Então, até nos detalhes que não são vistos, Gaudí se esmerava muito. La Pedreira foi a última obra civil que Gaudí se dedicou antes de começar a Sagrada Família. Gaudí usava os cálculos matemáticos para fazer um arquiteto, mas ele não deixava de ter inovações, porque essas ondulações, essas características tão diferentes de todas as construções que ele fez foram experimentações que foram dando certo também. Então ele era um tradicional, mas sempre com um pé na modernidade. E aqui um mobiliário também muito importante,
que se baseava também nessas formas mais curvas, se baseando muito na natureza. E a parte aqui do telhado, para o Gaudí, era a parte mais importante. Aqui ele acreditava e queria mostrar como se fossem forças, uma montanha talhada pela força da natureza, os ventos, a água, fogo, ar. Então isso para ele era o que motivava, juntar a força da natureza à força da sua arquitetura. Posteriormente, essas grades foram colocadas pelos proprietários, logicamente, porque elas dão visão para o vão central. Então, para se ter um pouco mais de segurança, foram colocadas. Ele também revestiu todas essas chaminés, o que é uma característica muito forte de Gaudí, com os ladrilhos, como se fosse um mosaico irregular e como se fossem répteis em cima do telhado, olhando a cidade inteira. E esse revestimento que foi feito para o Gaudí era para, durante o dia, na luz do amanhecer, ser um farol, ficar claro, reluzente. E no final da tarde, que o sol é mais amarelado, se transformar em chamas. Todos os lugares têm essa forma orgânica, não são paredes retas, por isso até a movelaria também era toda ondulada. Olha aqui a escada. E chegamos ao final da nossa visita à Casa Milá, La Pedreira, e essa área era uma área muito especial, porque La Pedreira precisava estar na vanguarda dessa modernidade para a época. A gente está falando de 1906, onde ela começou a ser construída. Essa área aqui era a área para a entrada de carros. Eles desciam aqui, desciam essa pequena ladeira e existia um estacionamento subterrâneo aqui. Essa entrada principal, com uma grande escadaria muito bonita, usada para festas, era levada diretamente para a casa da família Milá. E muito na vanguarda, elevadores. É uma construção muito bonita, muito interessante, muito baseada na natureza e uma das importantes obras de Gaudí. Hoje, o Mala Pronta tem o prazer de visitar a vinícola Codorníu, a mais antiga da Espanha e uma das mais antigas do mundo. A produção é gigantesca, mas tem uma história incrível por aqui. E hoje vocês vão ter uma pequena pincelada do que vocês podem visitar quando estiverem aqui em Barcelona ou na Espanha, porque é uma visita que para mim é obrigatória, uma das visitas mais lindas de vinho que vocês vão ver. Vem comigo que a aventura não para. Aqui nessa primeira parte, que é um museu, você tem todas as peças, todo o maquinário que eram encontrados na produção de vinhos, inclusive os barris, que são bem antigos e que foram usados durante muito tempo. Posteriormente, como várias vinícolas, não se usa mais esse tipo de recipiente, se usam os recipientes de aço inoxidável e tudo isso foi sendo ficado para acervo, o que é muito bonito e a gente tem espalhado por todo esse museu.
mostrar a casa original da família Codorníu. Eles começaram aqui como camponeses, com essa área imensa de vinhedos, e durante muitos anos ficaram vivendo nessa casa. Só posteriormente é que um grande arquiteto foi contratado, Joseph Puig, para fazer a casa que eles viveram durante muitos anos depois, e também a cava, onde era uma arquitetura modernista, muito avançada para a época e que ganhou como patrimônio histórico-cultural da época. São produzidos 40 milhões, foram o ano passado, e provavelmente esse ano a vindima é em agosto, setembro. A previsão de 50 milhões de garrafas. A metade dessa produção, mais ou menos, fica na Espanha e a outra metade é distribuída no mundo inteiro. Estados Unidos e, inclusive, Brasil. Essa era a primeira máquina de prensa para as uvas. Cabiam aqui 4.000 uvas que eram trazidas com cavalos. Olha que interessante. Aqui ficava lotado. Ainda existem as barricas antigas para contar um pouco dessa história da Codorníu, que é a cave mais antiga da Espanha. E aqui é a sala dos geradores. A gente está numa fazenda. Esses geradores foram usados até 1970 para qualquer tipo de falta de energia, nada acontecer com a produção dos vinhos. O nome champanhe você não pode utilizar, ele é um nome reservado, por isso que aqui eles chamam de cava. A uva, ela é colhida à noite, manualmente, e tem alguns motivos para isso. Primeiro, à noite, para ela sair muito fresca, manualmente, para se escolher a melhor uva e ter um melhor sabor. E a gente vai falar um pouco em português, em espanhol, portuñol. Hablamos un poco de todo. Sí, claro. Bien. Por supuesto. Alec, estábamos hablando del edificio, que es un edificio modernista. Exacto. Sí. Es una de las joyas del modernismo catalán. Nos encontramos ahora mismo en la Bodega Grande. Este edificio se utilizó durante la primera mitad del siglo XX y para la época era un edificio muy avanzado. ¿Por qué? Porque tenía 3 niveles. En el nivel superior, zona de prensado, donde se prensaba la uva. En el nivel medio, grandes depósitos donde iba a parar el mosto, el jugo de uva, gracias a la gravedad, sin tener que utilizar bombas para impulsarlo. Se sacaba de aquí y aquí se hacía la primera fermentación del vino en barricas de madera. Então vocês imaginam que isso aqui, 2 níveis, não tinha máquina nenhuma máquina. Não. Se descia com a gravidade, por gravidade, e con esas barricas hacían la primera fermentación del vino. Primera fermentación, la mejor cava. Sí, primero hay que hacer una primera fermentación para transformar el mosto, el jugo de uva, en un vino sin burbujas, un vino muy normal. Normal, un vino normal. Correcto, un vino blanco o un vino rosado. ¿Vale? 2 semanas solamente para la primera fermentación, sí. 2 semanas para a primeira fermentação, mas um vinho que não tem as borbulhas, que é o diferencial da cava. Correcto. Bem. En el cava hay además una segunda fermentación
dentro de la botella. Vamos olhar? Vamos allá. Vamos embora. Onde nós vamos agora? ¿Dónde vamos ahora? Bueno, ahora vamos a visitar uno de los lugares más especiales de Codorniu, las cavas subterráneas, donde se realiza la segunda fermentación del cava. Vamos a descender a 20 metros de profundidad, al nivel -4. Na construção dessa cave, todas essas ruas subterrâneas eram construídas à mão pelos trabalhadores. Um trabalho muito difícil e muito perigoso, porque a hora que você vai cavando pode existir um desmoronamento. Depois, posteriormente, isso foi sendo feito por máquinas. E aqui embaixo é uma rede de ruas como uma cidade. E elas são com número e com o nome da rua. Essa Cava de la Montserrat, porque é voltada a Montserrat. Agora a gente vai fazer todo esse giro com um trenzinho. É uma rede de ruas, como se fosse uma cidade. E a gente faz todo esse recorrido de trem. A visita é impressionante. E saber que tudo isso foi, uma grande maioria desses túneis, escavado à mão. As visitas são visitas guiadas com um guia especializado que você tem todo o passo a passo da fabricação da cava. Nós estamos no -4. Existem mais 3 pisos acima de nós com essa produção de agora. Eles chamam esse engradado de pallet e é o cava que está sendo produzido agora. E aí é o que eles decidem, se vai ser um cava jovem, quanto tempo eles vão deixar os sedimentos em contato com essas garrafas para depois estarem sendo viradas o pallet inteiro. Essas garrafas aqui, isso era antigamente a antiga maneira de se poner las botellas. Exactamente. Estas estructuras se llaman pupitres. 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 Cada lado 60 botellas, en total 120 botellas. Ok. Estos pupitres se utilizaban para mover las botellas y los sedimentos en su interior. Manualmente. Como dijimos antes, los vinos de la primera fermentación los elaboramos en los edificios exteriores. Un vino normal. 2 semanas y tenemos un vino sin burbujas, exacto. Okay. Estos vinos, que los llamamos vinos base, los introducimos en la botella juntamente con levaduras y azúcares. Bien. Ponemos un tapón provisional y bajamos las botellas a las cavas subterráneas en posición horizontal. Perfeito. É como se fosse um refrigerante. É um tapão aqui, provisório. É provisório. Você coloca leveduras, açúcar. Correcto. E dejamos las botellas en reposo. Okay. Que las levaduras hagan su trabajo. Perfecto. Las levaduras empezarán a alimentarse de los azúcares añadidos
En este proceso se crean las famosas burbujas del cava. También se incrementa el grado alcohólico. Claro. ¿Y qué pasará cuando las levaduras, que son seres vivos, no tengan alimento dentro de la botella? Como você chama isso? Estos sedimentos se llaman, Sedimentos. sí, son las lías, las famosas lías del cava. Estamos na parte da degustação. Fizemos a visita com toda essa história e vamos começar com esse. Qual é, como eu falo, o cava ou a cava? El cava. Cava. El cava, sí. El cava. Este cava se llama Blanc de Blancs. Es uno de los mejores cavas de Codorniu y Blanc de Blancs significa un cava blanco elaborado con variedades de uva blancas, principalmente Chardonnay, 85%. El resto, parellada y Xarel·lo. Que delícia, gente. Então, nós começamos a degustação depois da visita com esse. E a gente vê as borbulhas retinhas. Exacto. Tchim, tchim. Salud. Ahora vamos a probar un Blanc de Noirs. Blanc de Noirs es un cava blanco, pero elaborado con variedades de uva tintas. Variedad principal, Pinot Noir en un 85% y el resto Trepat y Xarel·lo, que son variedades locales. É muito interessante. Eles não deixam as cascas ficarem em contato com o mosco, né? Se tira as cascas, se saca Las pieles, correcto. se saca as peles do mosco, então ele fica branco, mas a variedade é de uvas vermelhas. E o nosso terceiro rótulo, Alec. Bueno, el último cava que vamos a probar se llama Grand Rosé. Como podemos ver claramente, es un cava rosado, Claro. elaborado principalmente con Pinot Noir, 85%. El resto, Trepat y Xarel·lo. Ai, que delícia, gente. Esse aqui é muito bom, tem um sabor de fruta. 2 horas que as cascas passam em contato, já dão essa coloração rosada, muito diferente. Sabe que eu gostei do rótulo? O color do rótulo. O rótulo é rosa. Sim. É um rosé. É lindo. Quando nós chegamos ao final da visita, uma visita guiada, linda, contando toda a história da fabricação da cave, a gente chega aqui, tem essas mesas lindas feitas com esses barris, antigos reservatórios desse vinho incrível. Um brinde a essa tradição da mais antiga cave da Espanha, a Codorniu. A cidade de Sitges, como ela é chamada em catalão. É uma cidade que fica a 35 quilômetros mais ou menos de Barcelona. Aqui existem praias lindas e o momento de você vir, que é entre agosto e setembro. As praias ficam cheias, os calçadões de pessoas ávidas para um mergulho aqui no Mediterrâneo. A fama desse lugar aconteceu no final do século XIX e começo do século XX, quando vários artistas modernistas acharam nesse balneário a sua inspiração. E um grande artista muito famoso foi Pablo Picasso, que buscava nos mares daqui a inspiração para suas pinturas.
Outro evento que movimenta a cidade é o Festival de Cinema da Catalunha. Os filmes exibidos aqui são de terror, ficção científica e movimenta muito esse lugar. Esse evento acontece todo outubro e traz muitos turistas também ávidos por esse movimento artístico. Agora, se você quiser passar alguns dias por aqui, toda a orla tem vários hotéis para poder suprir essas 17 praias, esse balneário grande que fica próximo a Barcelona. E a grande maioria das praias não oferece estrutura de cadeiras, nem de toalhas, nem de espreguiçadeiras. Então, se você quer passar o dia aqui, ou você vai alugar, existem alguns lugares que alugam, ou você vai trazer o seu próprio guarda-sol, como acontece com todas as pessoas que vêm para cá. E o final de tarde, essa cidade ferve. É uma doideira isso aqui. Todo mundo na rua, depois de um dia de sol, de praia, de muito agito. O centro da cidade fica cheio de barzinhos, muitas varandas de frente para o mar, as pessoas sentadas. O pôr de sol visto aqui desse... Para mim é um mirante, a igreja está no lugar mais alto, é maravilhoso. Você consegue ver a orla todinha e o pôr de sol nessa época do ano que nós estamos finalizando julho, é muito bonito. E para você que é brasileiro e que nós temos poucas praias de naturistas aonde é possível você fazer um banho de mar mais à vontade, aqui a prática não do nudismo, mas do topless é muito comum, não só entre jovens, como mulheres de mais idade. Então não fique nem envergonhado ou envergonhada, porque as pessoas daqui já estão bem acostumadas com isso. Hoje o nosso passeio é no Parque Güell, um parque gigantesco, um dos monumentos mais visitados aqui de Barcelona, com várias obras do Gaudí. É um parque gigantesco, reserve algumas horas para você fazer essa visita, porque as construções e muita natureza são espalhadas pelo meio desse parque. Uma dica para você, pegando o mapa que dá toda a direção que você vai, QR Code, que é muito comum hoje em dia, você tem todas as explicações no seu celular para você saber exatamente aonde você vai. É um passeio muito gostoso, reserva amanhã para você fazer e nós estamos só começando. Vamos lá, que tem muita coisa para ver aqui no Parque Güell. José Maria Pujol construiu essa praça, Teatro Grego ou Praça da Natureza. É uma praça gigante com esses bancos revestidos com um tipo de mosaico, sempre muito colorido. E essa praça foi feita para abrigar espetáculos culturais, que era bem o objetivo aqui desse lugar. Embaixo da Praça da Natureza, a gente encontra esse hall gigante, acho que por isso que se chama Teatro Grego, com essas colunas gregas. Todo o teto é decorado com uma técnica azulejos, é um azulejo quebrado, como se fosse um mosaico. Aqui nesse interior são 86 colunas, feitas com essa técnica
oitavada. Lá em cima são cúpulas meio abobadadas com essa técnica de mosaico, mas não aquele mosaico tão pequenininho, se chama trencadis, que são pedaços maiores de azulejos dispostos como na coluna de uma cor só ou em lindos panos coloridos. Parque Güell é mais uma das atrações que você pode fazer aqui em Barcelona. E a dica é: venha cedo, nos primeiros horários, comprem antecipadamente os ingressos, assim você não enfrenta grandes filas. É muito bonito, muito cheio, principalmente no verão europeu. E vai começar a experiência na Casa Batlló. Vocês viram que sala incrível? São as inspirações de Gaudí. Uma sala multimídia que acaba de ser inaugurada, foi feita durante a pandemia, dando toda essa tecnologia e o começo da imaginação do Gaudí, trazendo a natureza, as cores e a luz para toda a sua arte. É uma experiência interativa desde o início. Nós estamos na sala 1. É como se fosse o fundo do mar. Começou uma casa privada da família Batlló, que pediu esse projeto para Gaudí. Depois passou a ser um prédio de escritórios e hoje é uma casa para visitação, para poder ter toda essa experiência com as obras de Gaudí. A família Batlló, ela deixou Gaudí muito livre para poder criar nessa casa. Aqui ele privilegiou, como sempre, a luz e a cor e trouxe a luz para dentro desses espaços mais internos da casa com essas clarabóias. É incrível, né? Essa casa tem mais de 100 anos e ela continua sendo um ícone do modernismo. Gaudí era bem adepto do surrealismo, que são formas bem extravagantes, como por exemplo essa lareira. Essa sala era do senhor Batlló, era uma sala muito importante, uma sala de reuniões, e aqui toda essa pintura também em formas muito orgânicas, feita com ouro 24 quilates e que dava a essa sala toda essa importância que era necessária, porque aqui ele recebia figuras muito ilustres, comerciantes de muito dinheiro, como ele mesmo era. E a Casa Batlló fica no Passeio de Gràcia, que é e também era, quando ela foi construída, uma rua importante, uma rua muito nobre aqui de Barcelona.
olha que interessante essa escadaria que leva para o piso superior, que não está aberto à visitação. Isso parecem ossos, tudo é muito orgânico. E aqui foram utilizados vários artesãos para fazer todas essas peças de madeira, porque tem muita madeira, muito vidro. Então, assim, é um trabalho de entalhe gigantesco. Gaudí era muito preocupado em fazer toda essa troca de ar, de luz, de cor. Dá para ver que aqui tem umas ventanas em que você regula a entrada de ar, se você está com calor, está com frio, e que se equivalem às brânquias de peixes, sempre fazendo menção à natureza. Essa é uma parte que ela é uma parte para quem comprou um ticket Gold, e você pode ver toda a mobília deles, da casa deles, porque era a casa dos Batlló. Gente, é de uma riqueza de detalhes e de uma conservação impressionante. E a Casa Batlló agora tem um andar novo, com toda a ambientação da casa da família Batlló e a casa que foi feita pelo Gaudí. Toda a movelaria muito bonita, louças, objetos. É como se você estivesse visitando a casa da família. É muito bonita, essa área é novíssima. Então, se você já visitou a Casa Batlló, não deixe de vir novamente, porque é uma riqueza de detalhes impressionante. E aqui é o rooftop da Casa Batlló. Eles fazem música, drinks, final de tarde aqui é incrível. Esse horário, logicamente, muito calor. Eu fico pensando, isso aqui tudo iluminado, com a vista da cidade, um belo drink, um belo Aperol Spritz. É uma experiência que aí vira completa. É realmente excepcional. Cada lugar, cada sala, uma mais bonita que a outra. Foi feito um investimento violento durante a pandemia na Casa Batlló, mas que valeu muito a pena. Dobrou o tanto que você tem de visitação. A loja é incrível, foi feita por um designer muito conceituado para fazer esse tipo de trabalho. Uma sala de projeção 3D excepcional, trazendo um pouco desse universo do Gaudí. Você mergulha na história do Gaudí, em todo esse projeto, os processos criativos que ele tinha. Essa visita fechou assim, chave de ouro, tá bom? Chave de ouro.
fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido Barcelona comigo. Obrigada pela audiência e até a próxima aventura. Tchau! Mala Pronta, com Paty Leone. Realização Jovem Pan News.